Graça e paz. Boa tarde, povo abençoado. Está feliz? Aleluia. Glória a Deus. O tempo tá, o clima está gostoso. Apenas 38 graus e meio. Estava conferindo ali agora. Agora, se você está achando quente aqui, imagine se você não for com Jesus. Lá no inferno é bem mais quente. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém? Amém. Boa tarde você também que está acompanhando através das nossas redes sociais. Que esta palavra de hoje venha de encontro àquilo que você precisa ouvir. Deixe seu pedido de oração, deixe a sua mensagem. No primeiro sábado do mês nós teremos aqui uma grande vigília a partir das 22 horas. E você, todos os pedidos colocados ali, nós colocaremos em oração no dia da vigília. Amém? Está feliz? Então eu convido a igreja a ficar de pé nesse momento, para nós estar orando, agradecendo a Deus por mais esta semana que se inicia. E o povo de Deus é um povo feliz, porque Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é aleluia. Amém? Amém? Então que esta tarde, que esta semana seja a melhor semana da sua vida. Que seja uma semana próspera, uma semana abençoada, uma semana de muitas realizações, uma semana de portas abertas e que você tenha boas notícias. Amém? Amém. Agradeça a Deus então pela sua vida, por mais esta semana que Deus está te dando, pela vida da sua família, pela refeição que você fez e pela dádiva da vida. Querido Deus, muito obrigado, Jesus. E mais uma vez nós estamos aqui para te louvar e agradecer. Obrigado, Pai, pela dádiva da vida. Hoje o Senhor nos concedeu mais um dia de vida e mais uma semana está se iniciando. E por isso nós estamos felizes, ó Pai, porque nós estamos aqui no melhor local neste momento, que é na Tua casa, para Te adorar em espírito e verdade. Que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que venha meditar, Pai amado, ao nosso coração esta tarde, esta palavra, que nós vamos aqui receber algo que venha diretamente do Teu trono. Mas em primeiro lugar, Senhor, nós queremos Te adorar em espírito e verdade. Que o Senhor receba a nossa adoração, Pai amado, neste momento. E que os Teus anjos estejam junto conosco, Pai, cantando, para que chegue somente a perfeição diante do Teu trono. Nós estamos aqui, Pai, reunidos como igreja, e que o Senhor possa estar abençoando cada lar representado aqui nesta tarde, e aonde esta oração também estiver chegando, que o Teu Espírito Santo chegue junto, tocando, Pai amado, em cada lar, abençoando, Senhor, cada vida. Assim, Pai, eu Te agradeço em nome de Jesus, e que o Senhor se faça presente através do Teu Espírito Santo, nos dando a direção, nos mostrando o caminho, Pai, porque nós escolhemos a melhor parte, assim como Maria fez, que é estar aos Teus pés. E nesta tarde nós escolhemos, Pai, deixamos a Marta do lado com os afazeres, para que nós pudéssemos receber a Tua palavra. E por isso nós estamos aqui. Pai, muito obrigado, Senhor. Assim eu oro, agradecido, em nome do Teu Filho Jesus, e aquele que concorda, igreja, diga amém. Aleluia, vamos adorar a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Nesse momento continuamos de pé para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Esse louvor ele fala: quando penso que eu já vivi tudo que eu tinha para viver, Deus sempre chega e diz: filho, ainda tem muita coisa para acontecer. Então, se vocês creem que essa tarde vocês vieram para receber, creia que Deus está derramando bênção essa tarde nesse lugar. Aleluia. Amém? Então vamos adorar o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos e adora o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Quando eu penso
céu tem mais, levante a mão, dê glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória. Aleluia, Senhor. E aqui nesse momento fala, se você desistiu, se você acha que está difícil a situação, se você acha, meu Deus, não tem, para mim não é possível mais, Senhor. Não desista, Deus essa tarde está dizendo para você, não desista, eu sou contigo. Amém? Aleluia, glória, glória a Deus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, louvado seja Deus. decidido a largar tudo e parar. Usa, Senhor.
tarde, ó Pai, porque o Senhor está aqui presente no nosso meio, Senhor. Obrigado, Senhor, que possamos cada dia, Pai, descer, ó Pai amado, que o Senhor subir, ó Pai, na nossa presença, Pai, na Tua presença, Pai. Queremos mergulhar nas Tuas águas, Pai amado, e se purificar cada dia mais, Pai amado, a nossa vida, Pai. Venha com cada um, Pai, de nós aqui essa tarde, Pai amado. Vem derramar sobre nós a Tua bênção, a Tua graça, Pai. Oh, Pai querido, mas nós estamos aqui porque Te amamos, Pai amado. Que poderíamos estar em outro lugar, Pai amado, a não ser esse, Pai. Mas nós preferimos estar aqui na Tua presença, Pai amado, para Te louvar, para Te glorificar o Teu nome, Senhor. Agora vem abençoar, Pai, a pastora, Pai, que vai estar ministrando nessa tarde, Pai amado. Sei com a vida dela, Pai, luta, glória e graça, Pai. Nós Te louvamos pela vida dela, Pai. O Senhor restaurou, Pai amado, a vida dela, Pai, repreendendo toda a enfermidade, Pai, que ela estava, Pai amado, e hoje está aqui conosco, Pai. Muito obrigado, Pai. Oh Deus, muito obrigado. E assim a igreja diga amém. Graça e paz. Uma boa tarde. Quero agradecer a todas as orações dos irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um grandemente. Estão preparados para receber? Já desde o início estamos recebendo. Desde o início, eu acredito assim, que desde quando nós já estamos em casa, ali nos preparando, a gente já está recebendo. Amém? Então eu peço para vocês abrirem a palavra do Senhor em Mateus. Em Mateus 18, capítulo 18, do versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus, capítulo 18, 1 ao 5. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Ô Senhor, Deus Pai, Paizinho amado, Pai, amigo das crianças, Pai. Ô Jesus, eu te peço, Senhor, fala ao nosso coração, pela Tua palavra, Senhor, que tudo que vier, tudo que for da Tua vontade, Senhor, seja dito. Não somente aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer, Pai. Que tudo, Pai, venha para engrandecer e trazer paz ao nosso coração. Assim eu te agradeço, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe, irmãos, eu vou ser franca com vocês, que essa é uma passagem que eu sempre, quando eu lia, eu ficava pensando, né? Por que Jesus usou uma criança? Eu, na minha santa ignorância, eu achava assim, que era porque pela infantilidade, pela imaturidade. Porque é assim que nós olhamos as crianças, não é verdade? A inocência, um coração puro, uma criança não guarda mágoa, uma criança não guarda rancor. Era isso. Mas não
somente isso. No versículo 4, hoje nós vamos estar passeando um pouquinho lá pelos 3 discípulos: Mateus, Marcos e Lucas. E lá ele fala assim, no versículo 4, o Senhor diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Em nenhum momento, meus irmãos, Jesus colocou alguém como modelo. Nem como modelo de um discípulo, nem João Batista, exceto nesse momento que ele usa uma criança. Ele até elogiou João Batista, mas não colocou como modelo. Mateus, ele resume a narrativa dizendo assim: naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Que pergunta, né, irmãos? Eu fico pensando, eu fiquei analisando a cena, porque a gente, para entender a história, eu falo sempre isso para os meus alunos, que para você gostar cada vez mais da história, você tem que se imaginar ali como espectador, para você poder entender. É uma pergunta assim, que seria óbvia. Não era quem é o maior no reino dos céus, é óbvia. Mas eles estão discutindo. Os outros evangelistas, eles completam o cenário. Marcos, capítulo 9, do 33 ao 34, chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo? Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho eles tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Por que eles se calaram? Não era dúvida. Era um momento ali que eles podiam estar tirando a dúvida. Se eles vieram por todo o caminho perguntando, questionando, indagando um para o outro quem era o maior, agora era um momento de tirar a dúvida. Eu acho que eles ficaram com vergonha. Não é verdade? Eu acho que eles ficaram com vergonha depois disso. Porque eu me coloco ali no lugar de Jesus. Oh, que grande. Eu fico pensando assim, se eu estivesse ali, quando você olha antes da história, antes dessa parte, que Jesus está falando sobre, que ele vai falar sobre a morte dele, que ele vai morrer, que ele vai ser surrado, ele fala todo o sofrimento dele. Olha só lá em Mateus ainda, quem era o maior? Interessante que Jesus acabara de falar do seu sofrimento lá no capítulo 16. Sofrer muitas coisas, ser morto. No capítulo 17, de novo, ele fala assim: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Está em Mateus 17, 22, 23. Quando o médico nos chamou, meu pai estava internado, para dar o diagnóstico, e a gente pensando que era algum problema, né, no fígado, algum problema na coluna, porque ele tinha perdido os movimentos. E aí ele dá o diagnóstico que ele está com câncer e que ele tinha alguns dias, alguns meses. Imaginem, você recebe essa notícia. E eu lembro que estavam meus irmãos, meu marido, e ele fala assim, a única coisa que eu falei: doutor,
não fale nada para o meu pai. Eu não quero que ele saiba, porque eu não quero que ele sofra. Então era esse meu pensamento. Meu sentimento era de dor. E é assim que nós sentimos quando a gente sabe que uma pessoa está doente ou que ela vai morrer. Você fica triste, porque você ama aquela pessoa, você quer aquela pessoa do lado, você não quer perder. Agora imagine os discípulos andando com Jesus ali, vendo os milagres que ele fazia, e Jesus falando para ele que, ó, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e esses o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eu acho que não precisa usar muito, né, o nosso pensamento, assim, nossa inteligência, para descobrir que era o próprio Jesus. Estava claro ali. Assim eu penso. Mas parece que ele estava em outro planeta. Eles andaram, eles viram, mas eles não conheciam Jesus realmente. E assim como nós também, muitas vezes. Aqueles milagres que lá aconteceram, acontecem hoje também. As pessoas mudaram. O tempo mudou. Mas o Deus é o mesmo. Os milagres acontecem ainda. E nós estamos brincando de ser crentes. Ninguém está preocupado com a vinda de Jesus. Os sinais estão aí. E nós lá, oba, oba, oba. Eu sou crente. Eu vou ser salvo. Cuidado, irmão. Cuidado. Teremos surpresas. Nós temos que... Jesus nos ensina muita coisa. E a gente está preocupado muito com o nosso umbigo ainda. Nós estamos preocupados muito em se olhar no espelho e falar assim: eu me amo. Eu sou importante. Eu quero estar lá em cima. É normal quando você entra numa empresa e você começa ali como office boy e você quer galgar, quer o melhor, quer subir. Só que no mundo espiritual, no mundo de Jesus, não é assim. Se você está querendo chegar lá em cima, não é sendo o maior, mas sim sendo o menor. É o menor. Ainda por esse caminho, e me desculpe os homens aqui, que os discípulos não tinham se ligado, meus irmãos, quem era esse homem que seria entregue à morte, mas as mulheres já tinham se ligado. As mulheres estavam ali, ó. Parece que o homem tem que desenhar, né? E Jesus dá vários exemplos e eles não se ligavam. A mulher já tinha pego fazia tempo. A mãe de Tiago e João chega para ele e fala assim, ó: mande que no seu reino esses meus 2 filhos, ela não pediu para ela, pediu para os filhos, se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os discípulos querendo saber quem era o maior. Olha a diferença. As mulheres já tinham pego, já sabiam, já entendiam. Não é à toa que Jesus apareceu primeiro para as mulheres, meus irmãos, porque a sensibilidade nossa é grande. Continuando,
voltando aqui à palavra, enquanto o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, caminhando para a morte, os discípulos estão perguntando: quem de nós é o maior? É uma discussão tola, uma discussão inútil, carnal, e é muito comum no nosso meio ainda, infelizmente. Tem muito crente preocupado em ser o melhor. Quem prega melhor? Quem profetiza mais? Quem é mais usado? Quem canta melhor? Nós estamos preocupados com isso. Isso aí são desejos carnais. Jesus não está preocupado com isso. É óbvio que nós não vamos fazer as coisas de qualquer jeito. O pastor aqui, nós estávamos comentando, é fazer as coisas com obediência, com ordem e decência. Tudo que você faz para Jesus, você tem que fazer o melhor. Você está fazendo, porque quando você quer uma promoção, você é um mau empregado? Ou você quer ser o melhor funcionário? Aí você vai fazer o melhor? Você quer servir da melhor forma? Você pesquisa para você cada vez melhorar? Não é assim? Meus irmãos, nós estamos aqui falando sobre vida eterna. Aleluia! Isso aqui é uma vírgula. Isso aqui nós estamos de passagem. E nós estamos preocupados com isso, com coisas carnais. E nós estamos vendo milagres. E nós estamos preocupados ainda com isso. Não era uma mera discussão. O interessante é que o maior ali se fez servo, que era Jesus. Ele lavou os pés, meu irmão. Eu estava estudando e ali fala que os judeus não tinham o costume de tomar banho. Então ele sempre tinha, quando você entrava na casa, você lavava os pés. E Jesus entrou, mas ninguém lavou os pés dele. Nem os discípulos, que o chamavam de mestre, também não lavaram. E aí Jesus se ajoelhou, assumindo a posição do menor escravo daquela época, e lavou os pés dos discípulos. E ainda mais, se entregou para ser crucificado. Aleluia, Jesus. Amém? Então Jesus, diante dessa pergunta, quem é o maior? Chama uma criança, coloca no meio deles. E Marcos ainda diz, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles. E não só colocou, eu acho interessante a visão de cada evangelista. Cada um ele olha por um ângulo diferente. E Marcos diz assim, tomando-a nos braços. As crianças sempre estavam ali cercando Jesus. As crianças amavam Jesus. Agora imagine a cena. Aí Jesus os chama aquela criancinha, pega no braço, e no meio daqueles homens, eu acho que ela ficou até intimidada, porque ela não esperava isso. A criança, ela fica assim, né? Na hora que é pega de surpresa, ela fica meio assustadinha, com os olhos arregalados.
O que será que Jesus quer comigo? Porque ela confiava em Jesus, mas presta atenção. Mas aqueles outros homens, o que queriam? E eu fui estudar a criança fora da idade escolar e da possibilidade de educação, elas eram tidas como sem importância. As meninas com 12 e os meninos com 13, eles eram comprometidos plenamente em estudar o Torá. Era essa a função deles. O termo original da palavra, quando ele se refere à criança, não especifica se é uma menina ou se é um menino, mas ele aponta uma criança trabalhadora e não remunerada, que presta serviço gratuitamente. Por isso que Jesus usou dessa forma, não por causa da sua infantilidade, mas porque era um ser sem importância para as demais pessoas. E aí ele pega o menor e honra. Será que é diferente assim na igreja? É diferente assim na igreja? Quando você vê uma criança? Investir, você quer servir a Jesus? Porque Jesus pede, ele dá vários exemplos. A Bíblia toda tem várias passagens. Ali na parte de Davi, o menor, o mais improvável, Deus falando ao coração de Samuel: não é esse aí não tem nenhum desses aí não. Nem Samuel não acreditava. E ele estava lá, Davi, no seu mundinho de pastoreio, mas tinha um ser maior, que era Deus. Ele estava vendo tudo o que Davi fazia, que ele honrava a Deus, que ele louvava a Deus da forma dele, escondidinho, sem plateia. Então, meus irmãos, Deus está olhando o que você faz. Você vem aqui, você guarda as cadeiras, Deus está te olhando. Eu arrumo, eu lavo, eu prego um prego, ou eu tiro um prego, Deus está te olhando. Não espere honra de homens. E nós estamos esperando, nós estamos assim, ficamos preocupados em se o pastor está vendo aquilo. Ai, mas eu ajudei, mas o pastor não falou. A pastora não falou meu nome. E fica todo com cara emburrado. Já não quer mais. Não vou mais para aquele culto. Não vou mais para aquela igreja. Olha, é desejo carnal, gente. É muito desejo carnal. É muito crente brincando de ser crente. O pastor fala uma coisa, chama atenção para engrandecer, para edificar, para que tudo saia com excelência. Eu não vou mais, ele me ofendeu. E a irmã não falou comigo. Passou e não falou comigo na rua. Não vou mais para aquela igreja. Ô, bando de gente. Se passar por perto de mim, irmãos, pode ter certeza, não vou falar, porque eu só enxergo quando está na cara já, quando está ali já, passando. Eu sou assim, não enxergo de longe. Mas tem gente preocupada com isso. Servir, investir na vida do próximo é mais do que na sua própria. Pode não ser mais rentável,
Ai, mas eu vou investir na vida do outro. Eu não. Eu vou investir na minha. Mas no mundo de Deus não é assim, gente. Não é dessa forma que acontece. A porta é estreita, gente. A porta não é larga, não. É estreita. Você quer ser o maior? Venha servir. Agora, se você está afim de ser servido, aí eu te digo, a porta é larga. Pode sair. Porque não vai ser desse jeito. É assim. Se Jesus serviu, por que você quer ser maior que Ele? Por quê? No reino de Deus, maior é o que serve. É tudo ao contrário. É tudo ao contrário. No reino de Deus, ser grande não é ter muita gente a seu serviço, mas servir a muita gente. No reino de Deus, mais bem-aventurado é dar que receber. No reino de Deus, aquele que investe a sua vida na vida dos outros, a encontra. Mas aquele que narcisistamente busca apenas os seus interesses, a perde. Se queremos trilhar o caminho da vitória, o caminho da glória, Jesus é o nosso supremo modelo. Ele não escreveu nenhuma página no papel, mas ele transformou o mundo com o seu exemplo. Aleluia, glória a Deus. Sua obra na cruz foram suas palavras. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, ele não deixou nada escrito. Os outros que escreveram sobre ele, mas o exemplo dele é conhecido do mundo todo. Até por aqueles que proíbem a Bíblia. Até aqueles que não querem que você sirva a Deus, eles sabem do poder que Deus tem. Paulo já tinha compreendido isso. Lá em Filipenses, irmãos, agora eu quero que vocês, fazendo favor, abram lá em Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 1. Nós vamos ler até o 11. Filipenses 2, a partir do versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se algumas entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você tem o mesmo sentimento, meus irmãos? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa que Paulo coloca. Paulo entendeu plenamente. O apóstolo Paulo nos encoraja a termos o mesmo sentimento. E aí você olhe, faça uma autoanálise. É esse sentimento que está plantado no coração de vocês? Ele, Jesus, se esvaziou da sua glória. Ele despojou-se de sua majestade. Sendo Espírito, se fez carne. Ele, sendo Deus eterno, se fez homem. Sendo Rei dos reis, se fez servo. Sendo glorificado pelos querubins, veio ao mundo para ser cuspido pelos homens. Ele desceu do céu. Ele desceu da sua glória. Nasceu não num palácio, em um berço de ouro, mas num berço de pai. Nasceu não no seio de uma família importante, de uma família rica. Não, uma família pobre. No seio de uma família pobre, numa cidade pobre. Viveu não pisando em tapetes aveludados, mas andando por estradas poeirentas. Viveu sem ter onde reclinar a cabeça. Não tinha uma casa, nem um barco, um jumentinho, nem mesmo um túmulo. E por que tamanha abnegação? E por que tamanho altruísmo? E por que ele deixou a glória do céu? Mas mergulhar-se na nossa história é porque ele pensou em vocês. Ele pensou em mim, ele pensou em cada um de nós. Aleluia! Ele nos amou e a si mesmo se entregou. Ele nos amou com amor eterno. Você quer vir para Jesus? Sirva. E não fique discutindo quem é o maior. Não fique divagando quem é o maior. Sirva. 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 Não fique, eu vou falar com Deus e eu quero ver o que Ele quer para mim. Ele quer que você sirva. Aleluia! É isso que Ele quer. Glória a Deus! É isso que está escrito. O maior no reino de Deus pratica o autossacrifício e não a autopromoção. Aleluia! Muitas pessoas estão prontas a servir. Estão sim. Muitas gostam de ajudar, mas eles gostam de ajudar se forem receber algo em troca. Será que eu vou ser reconhecida? Será que vão falar de mim? É assim que a pessoa quer ajudar. Para nos servir e nos salvar, Cristo sofreu sede, fome, solidão, abandono, perseguição, pobreza, escárnio, prisão, açoites e a própria morte. Cristo enfrentou a oposição do mundo religioso, sacerdotes e escribas, do mundo político, Herodes e Pilatos, do mundo espiritual, a traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono dos discípulos, os apupos, quer dizer, os aplausos da multidão, a fúria de Satanás. Mas Jesus recuou? Não.
o foco dele. Ninguém tirou o foco dele. Ele nos amou até o fim. Tem que ser um amor muito grande, gente. E aí eu pergunto: você quer trilhar este caminho? Você está preocupado, como os discípulos, em quem é o maior? Ou você quer servir? E não olhe se você vai ser reconhecido ou não. Nem espere. Se for, amém. Se não for, amém também. O maior no reino de Deus busca a glória de Deus e não a sua própria glória. No mundo dos homens é assim. No mundo é assim. Mas nós vivemos no mundo. Mas você faz parte do mundo? A Bíblia nos diz que aquele que se exalta será humilhado, porém aquele que se humilha será exaltado. Aquele que chora será consolado. Aquele que serve será honrado. Não é aprovado aquele que se exalta a si mesmo, mas a quem Deus exalta. Não fique preocupado se fulano de tal está exaltando você, está falando sobre você. Deus está vendo. É Ele. Você tem que se preocupar com Ele, gente. Verdade, Jesus. Porque o homem tem seus erros. O homem peca, o homem magoa, o homem engana. Então a nossa preocupação, gente, é com Deus. Mas Deus está vendo. Ele não viu, mas Deus está vendo. Cristo se humilhou e os homens o humilharam, dando-lhe nomes blasfemos, chamando de pecador e tudo, gente. Oh meu Deus, sabe, quando eu estava estudando essa palavra, em vários momentos eu chorava. Eu falei assim: meu Deus, não faça com que eu chore lá, me segure. Porque eu comecei a sentir uma dor e vergonha também. Porque é o desejo carnal que grita muitas vezes. Mas aí nós temos que estar orando e focado em Jesus. É focado em Jesus. Porque vai vir isso na sua mente. O inimigo vai aí te apontar, vai falar assim: ó, Cleusa, ó, você que está lá louvando, mas ninguém falou para você, ninguém falou de você, viu? Ah, eu fosse você nem ia mais. Não merece você. Oh, Rosê, poxa, Rosê, você, eu fosse você cantava sozinha, não cantava mais com ninguém. Viu? Graças a você não canta mais com ninguém, só canta sozinho. Ei, olha, gente, quem é o maior? Vocês vieram para servir ou ser servidos? Glória a Deus. Ou melhor, né? Ser servidos ou servir? As recompensas do serviço não são todas colhidas aqui. A história de Cristo não terminou na sua sepultura. Deus o ressuscitou. Deus o exaltou. E concluindo, meus irmãos, eu vou concluir com uma ilustração que eu achei muito interessante. Conta uma história. Um casal de missionários americanos voltava para casa após 50 anos servindo a Deus. 50 anos servindo a Deus lá na África. Imaginem, África. Não era em Miami, não. Durante a viagem de volta ao navio, eles vieram imaginando como seriam recebidos e que tipos de honra receberiam de seus familiares e amigos.
já que dedicaram praticamente a vida toda a serviço do reino de Deus. Quando o navio se aproximava do porto, eles viram muitas bandeiras, banda, fanfarra e uma festa preparada. Então pensaram: maravilha! Eles estão prontos para nos receber de volta. Que alegria! Porém, quando saíram do navio, depois de um bom tempo, já que estavam viajando lá na terceira classe, viram os papéis coloridos espalhados pelo chão. E não havia mais a banda. As pessoas, diante daquele silêncio, comentaram: a festa deve ter sido por causa daqueles homens de terno lá no navio. Vamos embora. Então foram para casa, frustrados, cansados, pois não havia ninguém para esperá-los, nenhuma recompensa. E o marido ficou tão revoltado com aquilo que saiu batendo a porta e disse à sua esposa: eu vou dar uma volta, hein? Vou dar uma volta, vou esfriar minha cabeça. Pergunta aí, fica aí você, pergunta aí para o seu Deus se é isso que Ele tem para nos dar, depois de 50 anos de ministério. E aquele homem andou, e ao voltar encontrou a esposa mexendo em algumas coisas na pia da cozinha. Ele entrou e perguntou à mulher em tom de deboche: e então, falou aí com o seu Deus se é isso que Ele tem para nos dar, depois de renunciarmos 50 anos da nossa vida dedicados ao ministério? E a mulher, sem se virar, simplesmente disse: falei sim, falei com meu Deus. Ah, é? Então o que foi que ele disse? Falei. E ela respondeu simplesmente: Deus disse que nós ainda não chegamos em casa. Nós não chegamos em casa, meus irmãos. A nossa casa não é aqui. Não é aqui. Deus tem preparado o melhor para nós, meus irmãos. Quantas vezes já demos o nosso melhor em nosso emprego e nos decepcionamos porque ninguém reconheceu o nosso esforço? Existe algo mais frustrante que isso? O não reconhecimento, não ser valorizado. Mas quando fazemos algo para Deus, nunca é em vão. Nunca é em vão, meus irmãos. Aleluia. Acredite, Ele vê sua luta para vencer o pecado, suas orações e todo o esforço que você faz para servir a Ele. Você está lá sozinha, você está aqui na igreja sozinha, mas Deus está olhando. Não se preocupe com homens. E mesmo que você nunca receba o reconhecimento das pessoas, lembre-se, você ainda não chegou em casa. É lá na eternidade com o Senhor que você terá suas lágrimas enxugadas. E a maior recompensa de todas, a presença de Deus. A presença do próprio Deus com você para sempre, meus irmãos. Para sempre. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Está em 1 Coríntios 15, 58. Quer ser o maior, seja o menor. Glória a Deus, aleluia. Mais uma coisinha. Você ainda não chegou em casa. Amém? Amém.
Vamos orar? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Senhor meu Deus, obrigada, Jesus. Obrigada por esse momento, Senhor. Obrigado por tudo que nós aprendemos, Senhor. Pai, eu te peço que essas palavras tenham entrado no coração dos teus filhos, Pai. E que nós possamos entender que a nossa casa não é aqui, Pai. Nós não chegamos em casa ainda. E eu te agradeço, Pai. Senhor, te peço, me perdoa, Pai, porque muitas vezes o desejo carnal fala muito mais alto do que o amor por ti. E eu peço perdão. Tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora, dízimos e ofertas. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Que palavra, irmão. Glória a Deus. Essa palavra veio mexer conosco para nós revermos as nossas posições, as nossas atitudes e a nossa vida espiritual, como ela está. Deus abençoe cada dia a nossa pastora, para que ela possa sempre trazer palavras edificantes que vêm falar fundo ao nosso coração. Amém. Nesse momento, amado, eu vos convido para nós passarmos a outra parte do culto, que é a entrega dos nossos dízimos e nossas ofertas. Para isso, eu peço ao irmão que abra a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 9 e o versículo 10. Provérbios 3, 9 e 10. Amém, irmãos? Amém. Amém. Assim está na palavra do Senhor. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém. Estava lá atrás, agora há pouco, a pensar: você deixa na sua casa faltar energia? Você deixa na sua casa faltar o alimento? Não. E a casa do Senhor, como é que fica se nós não trazemos o mantimento para a casa do Senhor? Talvez nessa tarde nós somos agora convidados a fazer a nossa entrega do nosso dízimo, a nossa oferta, para que nós possamos prover a cada instante a obra do Senhor. Amém. E nesse momento, meu amado irmão, se você veio preparado para fazer essa entrega, pode assinar com as mãos que os nossos irmãos entregarão um envelope aí para você possa trazer. Amado, convido a se dirigir aos outros lados nesse instante. Eu convido a estender a mão aqui para a frente, para nós estarmos orando pelo nosso dízimo e nossa oferta. Pai, mais uma vez, Senhor, nós o colocamos diante do Senhor nesse dia. E agradecemos muito ao Senhor pela oportunidade que Tu nos deu, Senhor, de estarmos na Tua casa, neste instante, para juntos estarmos aqui ao redor da Tua palavra e aprendermos cada dia mais. Obrigado, meu Deus, por tudo que foi feito até agora. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela ministração. E agora, Senhor Deus, nós entregamos as nossas ofertas e os nossos dízimos que proverão a Tua casa, Senhor amado.
Ó Pai, que Tu esteja derramando bênçãos infinitas sobre a vida de cada irmão que assim o fez, Senhor. Ó Pai, que Tu também seja com aqueles que não tiveram essa oportunidade de estar trazendo, mas que em outro momento eles possam estar Te agradando e com alegria Te louvando também através das Suas ofertas, Senhor amado. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa esta obra, Senhor amado, que aqui está plantada para anunciar o Teu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador eterno. Nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poderia sentar, meu amado. Refletiu? Será que o Espírito Santo falou com você também, assim como falou comigo? A pastora não esteve aqui, mas quando o Espírito Santo usa, vocês perceberam, né, que parece que foi combinado o tema da mensagem no decorrer do mês. E até lá, quando o presbítero Mário ministrou na igreja Assembleia das Missões, foi mais ou menos dizendo com isso: desça. Agora nós queremos estar no altar. Ó, eu sou bom. Ó, o negócio aqui é o seguinte: você pensa dessa forma, mas eu é que mando. Não é assim. E eu disse no culto, e volto a repetir, algo quando Deus falou comigo lá na evangélica. Se eu queria receber a unção de cura, em primeiro lugar, Ele usou um reciclador que cata lá papelão, um jovem, não tinha nenhum título de diácono, não era pastorzão, não escreveu um livro, não era profeta. Deus escolheu ele. E uma ordem que Deus disse para mim quando estava lá no púlpito lá em cima: Leonardo, quer receber a unção? Ele não falou para o menino subir até onde eu estava. Ele disse para mim, foi bem claro: quer receber? Desça. Aleluia! E o menino estava com os braços abertos embaixo. E naquele momento que eu desci, quando ele colocou a mão no meu ombro, aí senti o peso da mão de Deus. Por que estar lá em cima? Busque em Deus. Sirva. Aleluia! Como diz o nosso irmão, glória a Deus, aleluia. Né, Cícero? Os nossos lares provisórios. Aleluia! É aqui, é um lar provisório. Porque a nossa casa, Jesus disse que iria preparar. Agora imagine o que Jesus está preparando para nós. E nós ficamos preocupados com a nossa casebre aqui, com o nosso barraquinho aqui, porque é um barraco mesmo, aquilo que nós temos aqui. Porque o melhor está lá. Amém? Então nesse momento eu quero chamar a irmã Nilceia aqui para nós estarmos orando pela vida dela. Já estamos encerrando. Tudo tremendo, abençoado. Ela vai estar retornando ao médico na próxima quarta-feira, levando os exames, para ver se haverá necessidade de fazer uma cirurgia no coração. Já fez 2, 3, 4, 5, 6, isso daí é... Você tem fé? Amém? É fé pequenininha? Jesus disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Queria chamar os presbíteros, porque a Bíblia diz, né, tem alguém enfermo? Chame os presbíteros para impor as mãos. Nós vamos orar pela vida delas e crendo que não será necessário. Se Deus quer fazer, se for necessidade de passar, amém. Mas creia, e aonde o Senhor estiver, Deus vai estar contigo. Se eu quiser que os presbíteros colocassem as mãos sobre a vida dela, para nós estarmos orando nesse momento. Querido Deus e amado Pai, graça nós te damos, Pai. E aqui, Senhor, junto com o presbitério desta igreja, estamos orando em concordância, Pai, para que o Senhor esteja colocando as tuas mãos santas e poderosas sobre a vida da nossa irmã. Aonde houver uma enfermidade, que o Senhor tire, Pai. Na próxima quarta-feira ela estará retornando, Pai, ao médico para apresentar os exames, Pai. Ela está com o coração apreensivo, Pai, porque ela já passou por 2 cirurgias. Mas nós repreendemos em nome do Teu Filho Jesus, Pai. E quando ela chegar lá, Senhor, que os exames dela estejam, Senhor,
de acordo com aquilo que o Senhor vem fazendo na vida dela, abençoando, Pai. Senhor, mas se for da tua vontade, Pai, que prevaleça a tua vontade, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Os teus caminhos são mais altos do que os nossos, Pai. Mas assim nós oramos, crendo no poder da cura. Se for da tua vontade, Senhor, realiza um milagre em nome de Jesus. Amém? Amém. Então que creia, irmã, que Deus está no controle de tudo. Amém? Amém, Jesus. Vamos orar? Agradecer? Querido Deus, obrigado, Jesus, por tudo que aqui aconteceu, Pai. Desde a abertura desse culto, Pai, mesmo antes de nós adentrarmos nesse prédio, Teu Espírito Santo já nos guardávamos aqui, Pai. Obrigado pelos irmãos que estiveram pela manhã, cuidando, zelando, Pai, preparando o ambiente para que, quando Teus filhos chegassem, Pai amado, estivesse tudo arrumadinho. Pai, obrigado porque o Senhor falou conosco no louvor, na palavra, Senhor, trouxe uma meditação ao nosso coração, Pai, e que ela fique gravado, Pai, para nós aprendermos a ser servos, Pai, nós aprendermos a descer, Pai amado, porque muitos hoje só querem estar no altar, no púlpito, e a Tua obra não é aqui, Pai. Nós assim aprendemos também, ó Jesus, com a palavra da quinta-feira, onde nós aprendemos que aquela senhora que intercedia no último banco da igreja, ela tinha mais valor para Deus do que aquele que subia no púlpito e pregava. Pai, que nós sejamos assim e possamos entender, Pai, que nós estamos aqui num lar provisório e que ainda não voltamos para casa. E agora, Pai, nós estamos sim retornando para os nossos lares provisórios. Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana próspera, de boas notícias, e que o Teu Espírito Santo retorne conosco, nos acompanhando, Pai amado, nos escoltando, livrando de todas as ciladas e armadilhas preparadas pelo inimigo, e que o Senhor possa estar conosco, e na próxima terça-feira nós recebermos mais um pouco, Pai, desta porção dobrada do Teu Espírito nos que está de no lar. E na quinta-feira, Pai, nós retornaremos aqui para mais um banquete, porque eu creio que o Senhor trará algo para a nossa alma. Estamos aqui, Pai, encerrando esta última semana do mês, e aquele que ainda não recebeu a bênção, eu creio que esta semana o Senhor entrará com a provisão. Muito obrigado ao Espírito Santo de Deus. E assim, Pai, nós oramos, agradecido, e que a graça do Teu Filho Jesus, as doces consolações do Teu Espírito Santo, ó Pai, e o Teu amor eterno, seja com todo o povo de Deus, e aquele que crê, diga amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.